Na iminência da gente fazer 4 anos do rompimento da barragem, infelizmente pouca coisa mudou para o atingido e para as comunidades capixabas que foram impactadas pela vinda dos rejeitos. Constantemente tem chegado para a Defensoria Pública não só relatos relacionados à situação social dessas comunidades, muito relacionada à má execução dos programas socioeconômicos, como também o aumento gradativo nas demandas relacionadas à saúde do atingido. Sobre o aspecto social, e como eu tinha já ressaltado, a questão da má execução dos programas tem gerado um colapso no atendimento dos atingidos. Existe uma fila enorme de pessoas esperando serem atendidas para terem acesso ao auxílio financeiro e a indenização, mas o que a gente vê é que por causa do grande grau de informalidade e de vulnerabilidade de inúmeras comunidades capixabas, essas pessoas têm um acesso muito dificultoso ao sistema. Por quê? Porque a elas é dado o ônus de provar sua situação de atingido e documentalmente acaba sendo impossível. A gente está falando de comunidades vulneráveis que sequer tinham o acesso ao poder público antes do desastre, o que dirá agora. Sob a perspectiva da saúde, a gente tem todo tipo de relato vivenciado durante as reuniões com as comunidades. A gente tem desde alegações de problemas dermatológicos ou relacionados a náuseas, dor de cabeça, problemas intestinais, como também a gente tem relatos mais sensíveis que precisam ser urgentemente averiguados, como o aumento do número de abortos ou de câncer, que podem estar relacionados ao consumo de água ou à vinda dos rejeitos. Isso precisa ser urgentemente averiguado pelo poder público. Nessa linha, a Defensoria Pública tem atuado muito na perspectiva de redimensionar as responsabilidades que estão sendo colocadas à mesa e reafirmar que o poder público é o principal responsável pela política pública de saúde. As empresas e a Fundação Renova são responsáveis na medida em que assinaram os acordos e são responsáveis pelo rompimento da barragem, mas são responsáveis por ressarcir o erário. As políticas públicas de saúde precisam ser desempenhadas pelos municípios, pelo Estado e pela União, na perspectiva de fortalecimento do SUS. Se a pessoa não tem conseguido o acesso ao SUS, ela precisa procurar a Defensoria Pública, porque ela não pode ter o seu atendimento obstado por a inexistência de algum tipo de protocolo de atuação ou algum tipo de diretriz de atendimento interna, pois cabe ao poder público se organizar para atender. O direito à saúde é universal e o atingido pode imediatamente procurar o sistema de saúde caso entenda que existe algum dano relacionado ao desastre ou relacionado à sua vida cotidiana. Infelizmente, eu acho precoce a gente fazer uma análise baseada no caso do Rio Doce, de que o poder público aprendeu com as consequências do desastre. Esse ano, especialmente, mostrou como que o poder público ainda carece de mecanismos para dar respostas efetivas e adequadas quando está diante de uma situação de colapso, uma situação de desastre. A gente tem esse ano inúmeros exemplos, como o desastre de Brumadinho, a situação de Barão de Cocais, a gente tem os incêndios na Amazônia, ou até agora o recente vazamento de petróleo vindo do Nordeste e na iminência de afetar aqui o estado do Espírito Santo. Todos são exemplos de como o poder público se organiza ainda de uma forma muito lenta e pesada para dar uma resposta efetiva para a sociedade. No estado do Espírito Santo, por exemplo, a gente agora acompanha, junto com as comunidades pesqueiras que já têm acionado a Defensoria Pública, a vinda do petróleo, como isso tem provocado muita preocupação de como o poder público vai efetivamente atuar nessa questão. A Defensoria tem usado esse know-how que a gente adquiriu com o contexto do desastre do Rio Doce e tem buscado já receber essas demandas e estudar medidas adequadas para fazer um pronto atendimento e buscar as responsabilidades que se enxergarem necessárias. O próximo passo é a implementação das assessorias técnicas, uma promessa que tem sido feita às comunidades atingidas desde o ano passado e está em vias de se concretizar agora, quando discutimos com as empresas e com a Fundação Renova a constituição dos seus orçamentos para que efetivamente comece a trabalhar. Eu gosto de trabalhar com as comunidades atingidas a ideia de que a assessoria técnica é um direito de produzir prova para si mesmo. Por quê? Porque ela é um instrumento
onde, a partir da contratação de uma entidade, as comunidades atingidas vão poder ter acesso a profissionais, estudos, laudos, relatórios, avaliações contratados diretamente para a comunidade, onde, sob uma relação de confiança, vai ser produzido produtos de uma forma independente e autônoma que vão ajudar a elucidar os problemas que estão relacionados a cada comunidade, respeitando as suas peculiaridades e o seu modo de vida. Com as assessorias técnicas, a gente entende que vai estar se estabelecendo uma nova base do sistema de governança, uma base que vai possibilitar que o atingido, de uma forma informada, participe do sistema de governança e possa contribuir na elaboração das políticas necessárias para que se busque a reparação integral e as compensações necessárias em virtude das consequências do desastre ambiental da Bacia do Rio Doce. O desafio, então, a partir desses 4 anos, é contratar as assessorias, colocá-las para funcionar e possibilitar que as comunidades atingidas tenham mais esse instrumento para buscar direitos e buscar as medidas que entendem adequadas.